Boa tarde, receba muita paz, muita prosperidade, crescimento na sua vida. Eu quero profetizar aqui todas as sortes de bênção sobre a tua vida nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E no tema de hoje, no Gotas de Maturidade, eu quero trazer um assunto que muitas das vezes eu acredito que você possa ter vivido, como eu também já vivi, o porquê que muitas orações não são respondidas. Ou melhor, para quê, né? Por quê? Por qual motivo que essa oração ela não está sendo respondida? Muitas das vezes você ora, você busca, você jejua e parece que aquilo que você tem colocado diante de Deus não acontece, você não consegue ver resposta sobre aquilo que você tem orado. E hoje eu quero trazer um livro do Yuri Norati. Eu ganhei esse livro dele sobre o céu de verão e eu gostaria de compartilhar esse assunto dentro do livro com você nessa tarde. Leia comigo aqui. Por que parece que Deus não responde algumas orações? A Bíblia nos mostra que o maior interessado em nos abençoar é Deus. O Senhor disse para o seu povo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, e dar a vocês esperança e futuro. Jeremias, capítulo de número 29, versículos de número 11. A Bíblia também nos mostra a eficácia da oração em seus feitos. Se Deus quer nos abençoar, e a Bíblia nos informa sobre a eficácia da oração, porque algumas orações parecem ficar sem respostas. Certa vez, ouvi que, quando Deus não muda a situação, por meio da oração, Ele usa a situação para nos mudar. A oração não respondida tem muito a ensinar. Se passamos tempo orando sobre um assunto e nada acontece, isso significa que devemos mudar a maneira de orar. E em vez de continuar pedindo, é preciso perguntar por que Deus não está nos respondendo. Digamos que você está há meses orando para Deus lhe abrir uma porta. Porém, embora Ele tenha poder para isso, a porta não se abre. E nesse silêncio encontramos uma oportunidade para Deus nos moldar. E em vez de continuar pedindo para que a porta se abra, talvez a sua oração devesse ser: Deus, por que esta porta ainda não se abriu para mim? É por intermédio desse entendimento que Deus começa a nos orientar acerca do que Ele quer. Orar não é somente sobre a nossa própria vontade, mas é também sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Certa vez, diante de uma dificuldade que estava enfrentando, eu fiz o que todo cristão faz. Dobrei os joelhos e orei a Deus, apresentei a minha causa ao Senhor e usei todos os argumentos que tinha naquele momento, explicando do que precisava e o que gostaria que acontecesse. Fiz isso algumas vezes até chegar o dia que precisaria tomar uma decisão. Misturei minhas orações com o jejum na esperança de um milagre acontecer, como eu tinha pedido. Depois de muita oração e clamor, as coisas aconteceram totalmente ao contrário do que imaginei. Minhas orações não foram respondidas. Naquele momento, depois de tudo o que eu havia feito, depois de tanto orar e não ser respondido, um sentimento de tristeza apoderou-se do meu coração.
Fiz tudo do jeito que aprendi. Já havia dado certo antes, mas agora parecia que Deus não tinha me ouvido. O tempo passou e, quando as coisas finalmente se resolveram, não como eu tinha esperado ou orado, mas como Deus quis, o Espírito Santo me mostrou que a melhor coisa que poderia ter acontecido naquele momento foi a minha oração não ter sido atendida. Pode parecer estranho, mas é exatamente assim. Se Deus fizesse do jeito que pedi, eu alimentaria uma postura diferente do que Ele desejava para mim. Deus poderia até me responder, mas Ele me fez entender que o silêncio foi a melhor resposta naquele momento. Talvez você não entenda, mas tem de perceber o quanto o silêncio de Deus tem mudado você. Quanto Ele tem trabalhado em sua vida durante este processo. Quanto lhe fará bem não ser atendido neste momento. Talvez você não entenda, mas o que parece ser a melhor saída pode lhe afundar mais. A resposta da minha oração mudaria a minha situação, mas a falta de uma resposta mudou a mim. Isso é muito tremendo. E Deus está mudando você em meio ao silêncio. A oração nos aproxima de Deus, nos conforta em momentos de angústia e resgata a nossa esperança diante de um problema. Você em algum momento já percebeu que quando a sua oração não é atendida, você se aproxima mais de Deus? Você depende mais de Deus? Você pensa assim, nossa, o que Deus tem preparado? O porquê que isso não está acontecendo? Existem certas situações, como por exemplo, alguma porta, que você está pedindo para abrir, ou um lugar que você já fez parte, ou que gostaria de fazer parte, que não é mais o momento de você estar nesse lugar. Existem também situações e orações que às vezes você tem orado, pedido, mas Deus quer te ensinar em alguma situação. É muito fácil a gente orar e às vezes ser respondido e ter tudo que nós queremos e almejamos, mas já pensou que Deus, Ele tem um propósito também nas nossas vidas e que Ele quer agir de uma forma diferente? Talvez, se você não pensasse assim, mas se a minha oração fosse atendida, eu estaria vivendo da forma que eu queria, mas talvez você não estaria vivendo o projeto que Deus tem para a sua vida. Você já parou para pensar que às vezes o projeto que Deus tem preparado para a tua vida é algo diferente daquilo que você já viu? É o próprio Senhor quem diz na palavra dele que o que eu tenho preparado para você, seus olhos ainda não viram, não foi ouvido e nem subiu ao teu coração. É isso que eu tenho preparado para você. E o que Ele tem preparado para nós ainda não chegou ao nosso conhecimento. E nós devemos mudar a estratégia da oração e falar, Senhor, qual o teu propósito nisso? O que o Senhor quer que eu faça sobre isso? Ou o que o Senhor tem preparado em relação a isso? Qual o motivo? Nós devemos mudar a estratégia da nossa oração. Amém? E eu quero orar pela tua vida nesse momento. Senhor, em nome do Senhor Jesus, toma a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Muitas das vezes ela se sente sozinha, se sente fraca, às vezes também com sintomas de uma depressão, porque ela está entristecido, porque não vê mais saída, porque às vezes acha que o Senhor a abandonou, mas o Senhor não fez isso, o Senhor não abandonou, o Senhor não deixou sozinha essa pessoa, mas sim o Senhor tem um propósito na vida dela, na vida dele. Então, Senhor, visita agora a casa dessa pessoa, o trabalho, visita agora onde essa pessoa estiver, Senhor. E fala ao coração dessa pessoa os teus propósitos. Meu Deus, em nome de Jesus, joga por terra toda resistência, joga por terra, Senhor, todo bloqueio espiritual, tudo que impede também dessa pessoa ouvir a tua santa voz, Senhor. Meu Deus, que seja, meu Deus, jogado por terra agora todo empecilho, todo bloqueio,
Retira a sonolência espiritual, a cegueira espiritual, os comichões dos ouvidos. Retira a mentira. Senhor, em nome de Jesus, Pai, retira as vozes erradas, as vozes, meu Deus, que ela tem dado ouvido, que não é do Senhor e que o inimigo tem colocado dentro dessa pessoa. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha alcançar agora essa pessoa, Senhor, que está me ouvindo. Essa pessoa que tem colocado, meu Deus, as suas causas diante do Senhor e que não entende o porquê de tantos anos, meu Deus, que ela passa por essa situação. Muitas das vezes ela se entristece, se acha inútil. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, levanta com a tua mão forte. Visita agora através do teu Espírito Santo, Senhor, e dá uma direção nova. Traz a resposta, Senhor, mesmo que em meio ao silêncio. Porque no silêncio também o Senhor fala conosco, fala com o nosso espírito. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, faça, meu Deus, uma maneira diferente dessa pessoa entender aquilo que o Senhor está falando, mesmo que seja através de sinais. Em nome do Senhor Jesus, alcança agora, visita agora, traz o consolo, traz o conforto, traz a restauração, traz a tua paz, a prosperidade, a direção, o direcionamento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço agora, no nome do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que Deus venha te dar discernimento e entendimento nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.